E aí, gente, tudo bem? Mais um Walking Talk no ar. Eu sou a Bianca Celotto, treinadora da Walking Fala. E este episódio a gente está aqui com um novo formato. Nós vamos analisar juntos aqui o filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima, que é uma sátira apocalíptica. Essa análise vai ser do ponto de vista da comunicação e como o diretor usou a comunicação como ferramenta de crítica. Tá imperdível, então já pega a pipoca, porque o Walking Talk tá no ar. Estamos aqui pelo YouTube, então você já sabe. Se inscreve aqui neste canal se não está inscrito ainda, ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo com dica, tem programa do Walking Talk a cada 15 dias aqui neste canal e a gente traz muita coisa interessante para você levar o seu poder de comunicação, expressão e oratória. E lembrar que o Walking Talk também está na versão podcast nos maiores plataformas de streaming, então você pode ouvir os episódios do Walking Talk. E quem está aqui comigo hoje para fazer essa análise maravilhosa, a nossa deusa, musa da imagem, Fabiana Souza. Aplausos, consultora de imagem, stylist e produtora deste programa. A Fabi tá aqui para me ajudar a fazer as análises de como o filme tratou da comunicação, né, Fabi? E aí, como tem um impacto muito forte na parte de imagem, você vai me ajudar aqui nessas cenas, porque eu não sei como que você recebeu, mas eu me surpreendi, me deu o filme e falei, nossa, tem muita coisa aqui legal. E exatamente era a proposta do diretor com essa questão da imagem, principalmente. Óbvio que a parte de comunicação verbal também, mas a comunicação visual foi toda para esse caminho. Então não foi à toa que a gente teve esse impacto. Muito bom. A Fabi é produtora aqui na Walking Fala. Além de tudo, eu sou formada em jornalismo, Fabi, em rádio e TV, então a gente vai dar pitaco em tudo, claro. Claro, porque a gente é dessas. Porque a gente faz faculdades pra quê? Pra fofocar e dar pitaco nas coisas. É pra isso que serve o comunicólogo. Muito bem. Não Olhe Pra Cima, gente, é uma sátira política. O Não Olhe Pra Cima é um filme do roteirista e diretor, é o Adam McKay, é o cara que dirigiu também A Grande Aposta, que é um filme bastante famoso no Brasil. Ele foi lançado em dezembro pela Netflix, é um filme da Netflix, e chamou a atenção principalmente pelo elenco de estrelas que o filme trouxe. Então foi um super hype no Brasil, foi assim, recorde de exibição na Netflix. Dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o filme estava super em alta. Eu já tinha visto algumas críticas do filme, já tinha visto nas redes sociais pessoas comentando sobre o filme. E o meu marido já tinha assistido o filme e falou, acho que você vai gostar desse filme, mas eu não tinha dado muita bola, sabe? E aí teve um dia que eu fui assistir ao filme sozinha, assim, um final de semana chuvoso, despretensioso. E aí, quando eu comecei a assistir o filme, já nas primeiras cenas, eu falei, gente, o cara usou muito o peso da comunicação para fazer as críticas do filme, porque o filme é uma sátira. Eu vi, assim, muita crítica pesada sobre o filme, tipo, gente que detestou, que achou um exagero e tudo mais. Eu confesso que eu não achei, porque, assim, por mais esdrúxula que seja o enredo, as cenas do enredo, ou as situações que o enredo traz, a gente vê isso acontecendo muito agora. Infelizmente, na né? atualidade. Cada realidade que a gente olha e acha que é ficção. E você fala, não é possível, tô na Matrix, não tem condição disso ser verdade. Então, assim, muitas coisas que fizeram, inclusive, um paralelo com a situação do Covid, da Covid-19, por aí vai. Mas, bom, bateu esse recorde, um elenco de estrelas, e aí, quando eu tava assistindo, eu falei, cara, tem muita coisa legal nesse filme que a gente pode analisar aí do ponto de vista de como a comunicação foi trabalhada. E aí, com esse elenco de estrelas, nós temos aí Leonardo DiCaprio como o Dr. Randall Mindy, né? O Dr. Randall Mindy. A Jennifer Lawrence, que faz uma candidata ao PhD, que é a Kate DiBiase, que é uma das personagens. Tem Meryl Streep, tem Cate Blanchett, tem Jonah Hill. Até a Ariana Grande participa desse filme. E aí, com esse elenco de estrelas, a gente já chama atenção. O enredo é o seguinte, gente. O filme conta a história de 2 cientistas que descobrem um meteoro de tamanhos catastróficos que vai atingir a Terra. Esse é o enredo do filme.
e tudo que envolve a comunicação dessa tragédia. Como comunicar isso para os órgãos do governo e para a sociedade em si. E aí começa, então, o enredo em volta das crises geradas por essa tragédia anunciada, que é a vinda de um meteoro que vai, enfim, acabar com a humanidade. Em 6 meses, né? Em 6 meses, exatamente. Então tem uma urgência aí nessa comunicação, isso tem que ser feito de uma maneira muito rápida, né? Muito emergencial. Como que a gente vai fazer essa análise? Nós vamos colocar algumas cenas aqui para vocês e a gente vai analisar, tanto do ponto de vista de imagem, né? A Fabi vai fazer a contribuição dela aqui, tanto desse ponto de vista de imagem, como foi essa comunicação imagética dos personagens do filme. E eu vou fazer as análises das posturas e como eles foram a público fazer essa comunicação, enfim. Então a gente vai fazendo análise ponto a ponto. E importante, tem spoiler, gente. Se você não assistiu ao filme e não gosta de receber spoiler, a gente viu que a gente não liga pra isso, né? A gente se gosta de ver. Mas tem gente que não gosta de spoiler. Então tem spoiler. Se você não assistiu ao filme, vai, assiste, depois vem ver a análise. Porque tem spoiler. Nós não vamos contar o final, mas tem spoiler. A gente vai narrar várias coisas aqui. Então vamos embora. Eu vou colocar as cenas do filme aqui. Pra gente começar, então, fazer essa análise. O filme Don't Look Up, que é o Não Olhe Pra Cima. Esse filme que é da Netflix. A gente tirou foto da tela, tá, gente? A gente não pode exibir o filme é da Netflix, mas a gente tirou foto da tela pra até mudar aqui a iluminação, pra ficar mais nítido aí pra vocês, mas a gente vai colocando aqui na edição pra vocês, pra ficar mais claro qual é a cena que a gente tá descrevendo. Bom, então, Don't Look Up, esse elenco maravilhoso. A gente vai começar, eu queria que você contasse pra gente, porque você viu até uma entrevista, né, Fabi? Primeiro da construção dos personagens, né? Vamos falar desse pessoal aqui primeiro. Exatamente. A entrevista que eu vi com a figurinista, vou colar o nome dela aqui, Susan Madison, ela disse que ela recebeu do diretor... É interessante a gente falar que quando um figurinista recebe um trabalho, uma atribuição dentro de um filme, ele faz mais ou menos um trabalho parecido com um consultor de imagem, que é criar uma imagem com intenção. Então, ele precisa que aqueles personagens assumam uma imagem, uma comunicação visual que convença as pessoas de que eles realmente estão naquele papel. E aí, a primeira atribuição dela é desconstruir essas maravilhas aqui, gente, né? sabe? Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio, que são... belíssimos, é um galã há décadas, né? Que temos aí o Leonardo DiCaprio como esse galã do cinema e a Jennifer Lawrence também, que é uma beldade maravilhosa. E a primeira atribuição que a figurinista teve foi desconstruir essa beleza deles para que eles... na imagem também tivessem exibissem de alguma forma esse desconforto que a gente percebe no filme todo. Então, a comunicação visual deles também precisaria desconstruir essa beleza para conseguir passar esse desconforto também do ponto de vista visual. Que vai ficar mais claro como esse desconforto ele é crucial na crítica, porque ela sai, né, desses dois atores para transformá-los nisso aqui. Isso. Então, a gente vai começar... vamos lá, eles descobrem... O contexto aqui do começo, né? Eles descobrem, eles estão numa base uma base de estudos, de um observatório, né? De estudos de, enfim, meteorologia espacial e tal. E ela, a Kate, né, que é uma candidata a PhD, ela descobre lá um movimento diferente no céu e fala, gente, tem um negócio aqui. E aí, enfim, eles estudam, fazem contas e falam, cara, é um meteoro, tem acho que 9 quilômetros, um negócio assim. E o negócio vai atingir a Terra pelos nossos cálculos, fizeram os cálculos lá, vai atingir a Terra. E eles avisam o Departamento de Segurança Espacial da NASA. E aí os caras falam, vocês têm que vir para Washington agora para comunicar isso para o governo, né? Para presidente dos Estados Unidos lá, que a gente vai ver quem é que faz depois. E aí, a primeira impacto é a imagem deles, né, Fabi? Tem uma construção aqui. Exatamente. Como eu disse, a figurinista tem que tornar esses personagens críveis
para, óbvio, quem é da área, né, os cientistas, os astrofísicos, têm que se reconhecer naquilo, senão eles são os primeiros a já desconectarem, né? E a gente também, de alguma forma, embora não sejamos, né, talvez não conheçamos, aí eu pessoalmente não conheço nenhum astrofísico, mas a gente tem que entender isso como uma coisa que replica a realidade. Então, o que ela disse num primeiro momento, uma coisa mais básica de construção, então ela tenta replicar essa realidade. Então, eles têm esse tipo de roupa bem pesada, bem rústica, vamos dizer assim, porque geralmente esses observatórios, eles ficam meio que no meio do deserto, para ter pouca iluminação, né? Então, eles ficam localizados em lugares mais isolados, onde geralmente também é muito frio. E eles ficam trabalhando muito à noite, que é onde, né, a Kate descobriu, por conta, óbvio, da iluminação. Eles trabalham muito à noite, então eles enfrentam temperaturas aí, climas mais inóspitos. Então, estão sempre desse jeito, como ela construiu aqui, botina, jeans, essas jaquetonas pesadas e tudo mais. Essa é uma das coisas. Daquele ponto de vista de criar um estranhamento e desconstruir um pouco a beleza deles, ela pegou a Jennifer Lawrence, fez esse corte de cabelo aí. Mullet, né? Esse mullet, que é uma coisa, né, super diferente, que é uma coisa que a gente traz lá da década de 80, que faz muito tempo. De vez em quando ainda aparece, né, alguém trazendo esse tipo de referência, mas ainda pra gente soa estranho, né? Então, pintou o cabelo dela de vermelho, fez esse mullet, né, esse undercut aqui do lado, e essa franja bem curtinha. Colocou piercing e, né, essas roupas mais pesadonas. O Leonardo DiCaprio também deixou essa barba bem mais pesada, colocou os óculos para esconder, né? Porque o olhar dele é uma coisa sempre chama muita atenção, né? Que é um azul muito radiante. Então, encobrir isso tudo, esse cabelo meio despenteado e tudo mais. Encebado, um cabelo oleoso o dia inteiro. Então, é uma coisa que não causa essa... Nossa, que galã, né? Causa um certo desconforto. E aqui, né? Mais uma coisa que eu quero chamar a atenção só é que estão indo, então, encontrar alguém do alto escalão do governo para poder comunicar toda essa tragédia aí, e estão com mala. Então, você pensa, ok, eles estão com uma bagagem, eles poderiam ter preparado alguma coisa para chegar ao encontro na Casa Branca. Porém, a gente, como você colocou aqui agora, a gente vê eles na antessala aqui aguardando para se encontrar com a presidente dos Estados Unidos, ou seja, praticamente a autoridade mais importante do planeta, e eles estão vestidos dessa forma aqui. Ou seja, totalmente casuais, totalmente da forma como eles estavam ali na aeronave. E aí é importante a gente pensar em uma coisa. Sim, estão dentro de um movimento de emergência, não estão muito habituados, óbvio, a frequentar um local como esse. Quem tá, né, habituado a frequentar vou ir na Casa Branca, a Casa Branca. Mas, gente, existe uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, que chama-se dress code. Eu vou até colocar aqui o dress code da Casa Branca. E o dress code da Casa Branca, assim como qualquer político de alto escalão, altas esferas políticas muito importantes, existe um dress code que é um tipo de vestimenta pré-determinado que, assim, se você quer fazer parte desse ambiente de uma maneira confortável e adequada, é legal que você jogue o jogo deles. E aí aqui eu coloquei só um exemplo de pessoas que não são desse meio, não são políticos, mas que ao visitar a Casa Branca se adequaram ao código. Temos aqui Rainha Maravilhosa, Kim Kardashian, quando foi ter uma audiência com o ex-presidente Donald Trump, e aqui a delegação do time de futebol americano Patriots, que também foi lá. Vocês podem ver que eles são, né, todos esportistas e estão todos de terno e gravata. Então, eles estão todos respeitando o código. Então, dessa forma, você mostra que está respeitando aquele espaço, prestigiando aquele espaço e aquelas pessoas que estão lá trajadas dessa forma. É um protocolo. Mas, nesse caso, é mais do que simplesmente um código de vestimenta. É um protocolo que, nesse caso, precisaria ser seguido. Eu até voltei essa cena aqui porque isso tem um propósito, fazer essa análise. Mas o que tem a ver? Vou entrar na Casa Branca, então eu tenho que me vestir igual. Vocês vão entender que isso faz parte da crítica. Vocês vão entender que por que a imagem deles vai impactar na comunicação. Que é isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Essa construção foi intencional, justamente para
criar um problema na hora de comunicar o problema para presidente, que já é uma negacionista. Então, a imagem deles vai impactar na forma como as pessoas vão acreditar neles. E é por isso que a gente está fazendo essa análise. O dress code ajuda você a passar mais credibilidade. Essa quebra intencional que o diretor fez no filme foi justamente para fazer uma crítica no sentido, olha, se você não se adequar, o povo não vai acreditar em você. Então tem essa mensagem construída aqui, né, Fabi? Exatamente. Como eu disse, nesse caso é até muito mais do que simplesmente um dress code. Essa questão de protocolo. Então, é aquilo. Eles chegam lá, onde está todo mundo super formal. Eles têm aquela necessidade, ou seja, eles estão adequados o tempo todo a essa formalidade, esse tipo de roupa, vamos dizer assim, chamada de social. Essas pessoas, o que elas estão dizendo com a imagem delas? Eu não ligo. Eu não ligo para isso, para nada disso. Eu sou autossuficiente, eu chego aqui da forma que eu quiser e tenho a minha mensagem para passar. Tem muita gente que pensa assim, né, na vida real. E aí o outro, a gente não, é o que eu sempre falo na consultoria. As outras pessoas, a gente nunca sabe quem está do outro lado. Eles poderiam ter uma pessoa do outro lado, vamos supor aqui que fosse, sei lá, o presidente Obama, que talvez seja uma pessoa que tenha um pouco mais de flexibilidade nisso. A gente via, né, uma pessoa com um pouco mais de informalidade. Ele poderia não se impactar tanto por isso. Mas dentro dessa construção aqui, a gente percebe que todo mundo que está lá na Casa Branca, que recebe eles, é impactado negativamente por essa comunicação aqui, que quer dizer, não ligo. Exatamente. E aí, gente, vamos lá. Eles tentam conversar com a presidente, então é marcada uma audiência com a presidente. O presidente do Departamento de Segurança Espacial da NASA, ele vem, né, traz os dois cientistas para Washington e ele intermedia esse encontro porque eles precisam avisar a presidente, cara, precisamos fazer alguma coisa porque a humanidade vai ser extinguida por conta desse meteoro. E aí eles vão, essa parte dos exageros é isso, eles chegam na Casa Branca na primeira vez, a presidente não dá a menor bola, deixam eles esperando horas e horas e horas sem comer, uma coisa bem assim, ele vai criticando muito essas posturas, principalmente do ponto de vista do governo, né, das autoridades máximas, enfim, vai começando a dar esse monte de cutuque aí nas autoridades norte-americanas. E aí eles não conseguem falar com a presidente, aí eles vão para um hotel, aqui o dress code, e voltam no outro dia. Aí conseguem uma audiência com a presidente, os dois, ainda, né, com a mesma vestimenta deles, e a presidente super de saco cheio, né, a presidente super, eu tenho 20 minutos, ela bate no relógio, assim, ela fala, eu tenho 20 minutos, aí você tem 20 minutos para você comunicar para a maior autoridade do planeta de que vai extinguir a sociedade. Então, é o seguinte, se é um meteoro vindo aqui e vai matar todo mundo. Só que eles não se atentam para isso. E eu queria que vocês agora ficassem atentos ao personagem do Dr. Mint, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um cara que ele começa desde o começo a demonstrar sinais de glossofobia, ou seja, ele tem pânico de falar em público. Esse cara foi o que mais me chamou a atenção no filme. Então, é um cientista, não está acostumado a ir a público e tudo mais, mas ele tem pânico de falar em público. E quando ele começa, aí mostra as cenas dele super nervoso, assim, meio que tremendo, porque ele vai ter que falar com a presidente. E ela bate no relógio e fala, eu tenho 20 minutos. Gente, quantas vezes nós temos situações em que a gente tem que se explicar e ser extremamente assertivo em poucos minutos? E tem muita gente que ainda, e eu já vi isso acontecer em vários eventos que eu fui, até em palestra e tal, que vira e fala assim, ai, mas nesse tempo eu não vou conseguir falar. Se vira. Orador é uma pessoa que tem que se virar no tempo que tem. Tá? Isso a gente bate muito na tecla. O que ele fez? Tendo 20 minutos para anunciar uma tragédia, ele começou a rodear e apresentar todo mundo. Então, porque nós fizemos cálculos baseados na teoria de não sei o quê, e começou a falar das explicações astrofísicas. E aí, na cena, mostra todo mundo virando o olho, tipo, ai, vai logo, nossa, que saco, e não sei o quê. Então, assim, não dão a menor bola para ele. Ele é super prolixo, enrola, e não consegue passar a mensagem principal por conta do nervosismo que ele tá. Que é
um meteoro vai extinguir a humanidade em 6 meses. A gente precisa fazer alguma coisa, presidente. E aí, nessa enrolação, eles vão perdendo a paciência e ele vai perdendo cada vez mais a credibilidade. Inclusive, o Jonah Hill, que é o personagem que faz o assessor da presidente, filho dela, vira pra ele e fala assim uma hora: essa sociedade tá me deixando nervoso. Tipo, ele não prestou atenção em nada que ele falou. O cara falou, vai acabar o mundo. E ele falou, viu, essa sua ansiedade tá me deixando nervoso, tá me irritando. Então, ele pontua. Eu achei sensacional como o enredo pontua essas questões da comunicação. Quem consegue mais ou menos passar o tamanho da coisa é a Jennifer Lawrence, né? É a doutora Kate. E ela vai lá e dá uma resumida, tipo, gente, vai acabar o mundo, e aí? Só que nessa, eles são completamente desprezados pela presidente. Então começa a dificuldade da comunicação, eles já são julgados pela imagem. Ele está extremamente nervoso, então eles percebem o nervosismo, eles não se adequam ao tempo que tem de reunião e não conseguem ir direto ao ponto. Então, várias falhas de comunicação, resultado, e aí também entra a parte da crítica, porque essa presidente tem uma alusão específica ao ex-presidente dos Estados Unidos, isso é óbvio, mas ela despreza eles logo de cara, há um desprezo imediato da parte do governo, não são ouvidos. É um filme de ficção, é muito importante a gente deixar isso claro. Mas, apesar do tom de exagero, gente, esses personagens, eles são todos muito caricatos, muito exagerados, tudo isso. A gente sabe que é um filme de ficção. Só que eles não são irreais. São, igual você explicou, são coisas que vão sempre remeter a personagens da vida real. Então, a gente viveu isso recentemente, a partir do anúncio da pandemia, as primeiras posturas de governo e até de parte da sociedade foi negar e ignorar. Então, isso é mostrado claramente nessa parte do filme. Tudo bem? Aí, eles não conseguem a atenção do governo. No primeiro momento, a presidente, que é a Meryl Streep, ela vira para eles e fala, olha, se vocês soubessem o tanto de gente anunciando catástrofe aqui todo dia, se eu fosse dar bola para todo mundo, eu tava ferrada. E tudo bem, vamos aguardar. Ela manda eles aguardar e eles ficam desesperados e vão para a imprensa. Aí começa o segundo problema. Então aqui falhou a comunicação, não conseguiram se fazer ser ouvidos, não conseguiram se fazer ser entendidos, não conseguiram criar o impacto que queriam. Aí os caras, aqui né, ainda a conversa dentro da Casa Branca. Você está entendendo que é um evento apocalíptico? A decisão que você quer tomar é esperar e avaliar, então, aquela indignação de, meu Deus do céu, vocês não vão nos dar ouvidos sobre essa situação. E daí eles ficam bravos por conta dessa situação e decidem ir para a imprensa, né? Até eu queria que você comentasse um pouco dessa parte ainda do dress code. Essa imagem é bem clara, né, Fabi? Ainda da parte, daquela que você falou da adequação, né? Eu até peguei, como a Bianca falou, né? Fotografamos a tela, fizemos aqui essa pequena gambiarra para poder mostrar, mas eu acho que esse tipo... E, de novo, gente, nada é gratuito, né? Nesse caso, tudo é muito intencional. Então, esse tipo de enquadramento, ele mostra exatamente essa falta, esse estranhamento que os dois causam aqui dentro, porque olha como esse ambiente é super pomposo, né? Super ostensivo, é muito dourado, é madeira entalhada, são detalhes riquíssimos e todo mundo tá vestido, como eu falei para vocês, dentro desse dress code super formal, super protocolar, e os dois aqui totalmente fora, estranhos no ninho, né? Escapando totalmente a essa formalidade toda. Então, esse tipo de enquadramento, né? Que vocês têm bastante teto para mostrar essas cortinas riquíssimas e tal, para mostrar justamente como eles estão errados, eles estão meio que estranhos dentro desse ambiente super ostensivo, né? Até um ponto, o presidente do Departamento de Segurança da NASA está adequado. E ele é também um cientista. Mas ele se adequou ao dress code. Os dois que descobriram que estavam no observatório, não. Aí tá bom, beleza, já rolou esse problema aí na primeira reunião com a presidente. Os caras vão para a imprensa. Eles vão fazer esse comunicado na televisão. E aqui é eles esperando
para entrar num programa de televisão, é tipo um morning show, que nos Estados Unidos é muito comum, programas de televisão que ficam a manhã inteira com comentários, então tem notícia, tem amenidades, são programas, tem uma característica um pouco diferente dos programas de jornalismo que a gente vê aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil quem faz mais parecido assim, acho que é só a CNN, Globo News e tal, que são os canais fechados. Lá nos Estados Unidos é mais comum esses programas que são longos, e aí tem receita, tem tudo, tem um monte de coisa. E aí eles vão fazer esse comunicado na imprensa. E aí, de novo, aqui eles já deram uma seguradinha na coisa do dress code, né? É curioso aqui que a gente percebe logo no começo, a gente está vendo então aqui, para quem está no podcast, vamos descrever aqui, eles deram uma certa melhorada no visual, mas ainda assim eles ainda estão, vamos dizer assim, um pouco informais demais. O que acontece? Quando eles chegam na rede de TV, a figurinista chega e ela entrega uma roupa para Kate DiBiase. Olha, você vai usar isso aqui. Ela falou, eu não vou usar isso de jeito nenhum. E aí, ela, tudo bem, sai. Então, a Kate tá com a própria roupa. E o doutor, ela fala assim, você tá bem. Porque ele tá com paletó, gente. Pra quem não tá vendo, ele tá de terno. Um terno meio de veludo, assim. Que não é uma coisa tão formal, mas tudo bem pra uma entrevista de TV. Ele tá com paletó, uma camisa. Ela fala, vamos só dar uma melhorada na sua barba. Porque no começo ele tá com uma barba bem comprida, assim. Meio sem corte e tal. E ela barbeia ele. Aqui depois tem um close mostrando que ela barbeou ele. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui que é bem importante e que isso acontece muito, infelizmente, com nós mulheres, porque a gente já tem tanta cobrança, né, sempre. E a Kate DiBiase, ela mostra uma coisa que acontece muito, que é mulheres que estudam muito, que se investem muito na própria formação e aí acreditam que isso é suficiente, que isso está sempre à frente de uma suposta adequação no vestiário, né? Uma suposta adequação de imagem. E aí eu quero fazer um paralelo para quem assistiu, eu imagino que muita gente tenha assistido, o filme Diabo Veste Prada, que é exatamente o que acontece lá com a personagem. Ela era uma pessoa super competente profissionalmente como jornalista. Uma jornalista. Mas quando ela entra dentro daquela revista, que é uma revista de moda, no caso, era a revista de moda mais importante do mundo, naquele contexto do filme, todo mundo se vestia muito bem, todo mundo se vestia com viés fashionista, porque era o código do lugar. E ela despreza aquilo porque ela fala, ela pensa, né? Eu sou muito competente. Não preciso disso. Isso é fútil. É fútil. Então, é esse o ponto. Cuidar da imagem é fútil, vou me fiar só na minha formação. E a gente sabe o que acontece. Ela não tem nenhuma credibilidade. A chefe dela, que por acaso é a Meryl Streep, Meryl Streep. Tá sempre meio que desprezando ela. E só começa a se impressionar com ela e prestar atenção no trabalho dela, que realmente é muito bom, quando ela se adequa visualmente. E aí, por quê, gente? De novo, quando você se adequa visualmente, você passa a respeitar aquelas pessoas que estão dentro daquele código. Então é a mesma coisa aqui da Kate. Ela já passou por essa situação meio desconfortável na Casa Branca. Ela vai para a entrevista, a figurinista sugere para ela uma roupa, ela fala: "Não, eu não preciso disso". Então a gente entende que ela acha que ela não precisa ter nenhum tipo de adequação visual para fazer esse comunicado tão importante, para ter essa credibilidade. Ela acha que só a formação dela é suficiente. E obviamente é muito importante, mas a gente tem que entender que cuidar da nossa própria imagem também faz diferença. A menos que você queira, de fato, quebrar com isso. Não, a minha intenção comunicacional é justamente chocar, é justamente incomodar, é justamente quebrar com o código. Aí também é um tipo de comunicação, é a comunicação inversa, só que aí arque com as consequências, a gente tem que estar sempre cientes das escolhas que a gente faz. E aqui eles, como porta-vozes de uma tragédia, eles vão para a imprensa e também vão completamente despreparados para a imprensa. Então, aí começa uma segunda parte da crítica dos dois, que é como que eles vão lidar com isso. Ele tem ataque de pânico o tempo inteiro. E aí ele começa a ter de novo ataque de pânico. Já lá com a presidente na reunião, ele já tinha tomado um ansiolítico. Aí ela pegou e tomou dele, porque ela também estava super nervosa. Agora aqui, no camarim, para entrar na entrevista, ele começou a passar mal. Como é que a gente vai dizer isso? Até essa fala me chamou a atenção. Não é melhor a gente ensaiar ou anotar? Gente, essa parte diz
tudo sobre o que a gente fala aqui no canal. Não é melhor ensaiar ou anotar? Lógico que é melhor. Você tá indo para uma televisão. Até tem uma cena que a hora que eles saem da televisão, tem um cara lá que trabalha, acho que é o produtor do site, fala, ele precisa fazer um treinamento midiático, que é um media training, que a gente fala, que a gente faz aqui no Quem Fala também. Que é isso, você virou porta-voz, você é um cientista, você vai fazer um comunicado. Então, vamos fazer paralelo com várias situações da nossa vida real, gente. Em quantas situações que a gente não vai a público, vai se expor, vira porta-voz de alguma coisa e tá despreparado, completamente despreparado para aquilo. E aí ele fica, e aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente não vai anotar, não vai ensaiar? Tem que anotar e ensaiar. Eles não anotam e não ensaiam. E ele tem uma crise de glossofobia nessa hora, tá? Até tem ele tenta fazer um trava-línguas para ver se melhora a dicção, não adianta, ele fica, o rato roeu a roupa do rei de Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma, para tentar controlar aquilo, aí vai pro banheiro, passando mal, com crise de glossofobia, com medo, com um ataque de pânico, desesperado, não tem mecanismo de controle daquilo. Olha que situação, quantas pessoas não passam por isso, né? Meu Deus do céu, é um dos maiores desconfortos, ele tá totalmente em luta ou fuga aqui, totalmente em luta ou fuga. Então, é um grande desconforto e aí vai fazer esse comunicado para a imprensa, que também não está esquentando muito a cabeça com a coisa. Até eles vão para explicar ou para contar o que está acontecendo, para comunicar a tragédia e tudo mais, e aquele despreparo, a linguagem corporal toda, né? E aí os dois apresentadores do programa, que é feito um pela Cate Blanchett, são também super caricatos, exagerados, né? Assim, jornalista, tem muito jornalista sem noção, que a gente sabe, principalmente os televisivos. Eu trabalhei em televisão 10 anos, então eu sei do que eu tô falando, mas não é tão caricato assim, tá, gente? Eu não sei como é nos Estados Unidos, no Brasil não é assim. Se bem que a gente tem uns figurões na mídia aqui agora, tem um pessoal aí que eu vou te falar, viu? Mas eles desprezam, fazem piada com eles no meio da entrevista e tal. E aí o que acontece? Eles, entendendo que não conseguem se fazer ser entendidos de jeito nenhum naquela ocasião, ela surta. E aí ela vai pro total apelo emocional. Ou seja, ela se desespera e começa a gritar na televisão. Então, uma pessoa que já estava em descrédito por conta da comunicação visual, já eles não sabiam se explicar, já não conseguiam passar aquela comunicação com clareza, já estavam... Aí tem toda essa sátira, essa crítica em volta dos órgãos. Então, o filme critica o governo, o filme critica a imprensa, o filme critica a sociedade, tá todo mundo sendo criticado aqui através dessas cenas. E aí ela já estava em descrédito, ninguém estava dando muito bola para ela, porque, enfim, não estava, né, adequada, não estava conseguindo passar credibilidade. Aí ela se desespera e começa a gritar no meio da televisão. E aí é que vai tudo por água abaixo mesmo, e ela acaba virando meme. Enfim, sai de lá, ninguém esquentou nem a cabeça com o que ela falou. O que o pessoal tá preocupado, eles fazem essa crítica no filme, com a separação do namoro da popstar lá, que é feito pela Ariana Grande, que é a cantora Ariana Grande, ela faz uma popstar no filme. Então, assim, eles fazem essa crítica, ninguém tá nem aí pra esse meteoro, a gente tá aqui querendo saber do namoro da popstar, entendeu? Que é mais ou menos o que está acontecendo aí. O BBB começou, a gente nem lembra que existe Senado e Congresso. Mas vamos lá. Aí, vai para uma segunda fase. Eles são desprezados nesse primeiro momento, não são ouvidos pela presidente, não são ouvidos pela imprensa, e aí eles resolvem desistir e voltam lá para a cidade deles, só que o governo entende nisso uma forma de se promover. Lógico, como sempre, né? Isso é política e isso acontece em vários níveis de importância. E acontece um escândalo pessoal com a presidente, né? Que tem fotos, meio que fotos íntimas exibidas que ela estava tendo um suposto caso com uma pessoa pública também. E aí isso afeta muito a popularidade dela. Ela começa a cair em pesquisas, né? Isso muito rapidamente, porque acontece o escândalo, ela começa a perder intenção de voto. E aí ela vê, né, nessa possibilidade aqui de salvar o planeta,
uma coisa legal para ela bombar a campanha. Porque daí ela desvia a atenção. Quanto que a gente não viu isso sendo acontecer? Ó, durante a pandemia de Covid, aconteceu várias vezes, e demite ministro, e solta ministro, e não sei o que ministro, tudo para desviar dos escândalos políticos. Isso aconteceu várias vezes no contexto atual, nos governos passados isso também aconteceu. Então, assim, isso é muito comum. E quanto mais a gente tá babando no entretenimento, melhor para eles, tá, gente? Quanto mais desinformado formos, melhor para qualquer governo deste mundo. E aí, eles pegam, vão lá e o FBI busca, meio que sequestra os dois de volta. E aí o presidente fala, não, volta aqui. Vamos catar esse negócio do meteoro, então? Vamos comunicar? Vai, vou ajudar vocês. Porque daí, pelo menos, eu desvio a atenção do povo do escândalo que tá em cima da minha figura. E aí, elas voltam novamente lá pra Casa Branca e tem essa cena icônica em que ela faz um julgamento de valor direto para a figura da Kate, né, Fabi? Aqui na tela a gente tá mostrando, são closes que o filme vai dando, que são como se fosse a visão direta da presidente. Então, eles enquadram a presidente meio que um close no olho dela e cortam na sequência para onde ela estaria olhando. A gente entende isso em linguagem, né, de câmera, como se fosse a subjetiva da presidente. Então, para onde ela tá olhando? Então, tem um close no rosto da Kate, mostrando o piercing, mostrando esse visual dela um pouco mais rebelde, vamos dizer assim, e um close na botina dela, que é um coturno todo ralado, todo destruído, que, como eu já falei várias vezes aqui, não tem nada a ver com o tipo de código que seria mais ideal para ela estar dentro ali de um salão oval junto com a presidente dos Estados Unidos. Então, a gente percebe aqui muito mais claramente essa crítica ao visual dela. E inclusive, ela fala, né, nessa cena que ela fala que, você vai ser boa, né, Kate? Você vai ser boa, porque com essa sua imagem você vai se conectar com os jovens rebeldes e pessoas com doenças mental. Então, sim, na hora, o enredo é perspicaz, gente, na hora de fazer. As críticas são extremamente ácidas e tem esse tom de exagero, mas assim, com um pano de fundo de realidade absurdo. Aí tudo bem, eles entram no acordo, então beleza, vamos comunicar, vamos fazer alguma coisa, vamos destruir esse meteoro para ele não acabar com a Terra. E aí eles acabam virando porta-vozes oficiais do governo, os cientistas. Então a presidente compra a briga, né, por intenções políticas, mas compra a briga, e eles vão a público como porta-vozes oficiais. E quando eles viram porta-vozes oficiais, olha a diferença, né, Fabi? Aqui são duas imagens que a gente tá vendo. Uma delas, a Kate DiBiase, que tá dando uma entrevista na TV, e aí ela tá com uma imagem muito não, vamos dizer, um pouquinho mais refinada, que ela tá com uma blusa um pouco mais arrumada. A gente percebe aqui que teve um pouco mais de cuidado com a imagem, ou seja, ela não tá com aquela jaqueta de nylon que ela tava lá no observatório. E na outra cena é o evento onde a presidente faz um escarcéu, né? Leva fogos de artifício, banda marcial para comunicar esse plano dela de salvar o planeta. E a Kate tá com sobretudo um pouco mais arrumado, um pouco mais bonito, assim. Então, um casacão elegante, bonito, né? Elegante, uma bota de salto alto. Então, você percebe que ela... Coitada, né, gente? Ela acabou de ser chamada de uma pessoa que, sei lá, rotulada como uma pessoa que não tem a menor credibilidade, né? Que se conectaria e seria usada para se conectar com pessoas rebeldes e de doença mental. Ou seja, óbvio que isso é uma fala problemática da presidente, mas isso é usado num sentido de crítica. E aqui ela tentando se adequar um pouco, porque ela entendeu claramente que ela não estava conseguindo passar credibilidade no discurso dela. Então aqui a gente percebe que ela conseguiu dar uma certa, uma elevada na imagem dela para se adequar dentro desse código um pouco mais social, né, mais formal. Essa fase aqui é a fase em que eles comunicam oficialmente que vai ter o meteoro, avisam isso para a sociedade e comunicam o plano de contenção desse meteoro, que enfim, então vai lá, eles vão fazer a destruição desse meteoro ainda antes do meteoro se aproximar da Terra para que ele se fragmente e não atinja, não crie o impacto que criaria. E aí eles anunciam esse plano e tudo mais, e os cientistas comemoram, e que feliz, beleza, nós não vamos morrer. Que alegria e tudo mais, só que entra essa figura
já existe. Então, para quem está no podcast, é a figura de um magnata da tecnologia, que a gente tem aí vários que são bem populares, né? Existe um papel de um magnata da tecnologia dentro do filme, que inclusive já nas primeiras cenas mostra ele lançando uma rede social para ajudar as pessoas que sempre sofreram de solidão, porque ele era uma pessoa sozinha e tudo mais. A construção desse personagem eu achei muito interessante também, e aqui nessa cena, logo depois que eles vão fazer o plano de contenção, é engraçado que eles lançam os foguetes lá para destruir o meteoro, o foguete volta para trás e ninguém entende o que aconteceu. O magnata interferiu na presidente. Aí, então, entrou o magnata da tecnologia, que é um bilionário da tecnologia. E aí a gente pode fazer alusão aí a Elon Musk, a Bill Gates, a Steve Jobs, Mark Zuckerberg, são esses figurões aí. E detalhe que a gente fica sabendo no filme que ele é o principal financiador da campanha dela. Da campanha dela, exatamente. E aí ele interfere no plano de contenção e fala, não, nós não vamos destruir o meteoro, nós vamos deixar ele cair. Porque ele quer explorar os minérios do meteoro. Porque eles fazem uma avaliação lá com os cientistas, ele fala, não vamos não, o meteoro ele tem trilhões em minérios de dólares, a gente vai querer catar isso para nós. Então nós vamos deixar ele cair. E aí no meio da ação, tá todo mundo reunido lá na Casa Branca, depois de comemorar que deu certo lançar os foguetes para destruir o meteoro, os foguetes voltam tudo pra trás. Os foguetes começam a dar meia volta, né? A gente vê a cena, o foguete tá subindo, de repente os foguetes todos voltam pra trás. E aí ele anuncia que a presidente, não, gente, ó, tá aqui o fulano, ele vai, eu esqueci o nome do personagem, ele vai, tem um plano maravilhoso pra avisar pra gente que vai acontecer. E aí ele explica que não, que eles têm um plano para fragmentar o meteoro e o meteoro cair em pequenos pedaços, e eles, da Best, né, que é a empresa do magnata, vão recolher esses pedaços, e aí eles lançam uma campanha de que vai gerar emprego e que vai gerar não sei quantos trilhões em minérios e lá. E ele vai fazer esse comunicado para todo mundo que estava participando do plano de contenção. E essa cena me chamou muita atenção, primeiro a construção do cara. Então, gente, ó, pra quem não assistiu o filme, esse é um personagem, eles constroem esse magnata como um cara que fala muito baixo. Esse ator não tem cabelo branco, então eles pintaram o cabelo branco, ele fala bem devagarinho, com uma linguagem corporal bem lenta. Então aquela imagem, aquela roupa toda cinza, tudo muito, sabe, assim, sóbrio, e ele fala, e ele não faz contato visual com as pessoas. Nesse comunicado especificamente, nessa cena, tem um monte de gente assistindo ele falar que não vão mais destruir o meteoro, que vão deixar o meteoro cair. E ele não faz contato visual com o público. Ele não faz. E isso é uma característica de psicopatas. Não fazer contato visual, não conseguir olhar nos olhos. Os psicopatas têm essa característica muito marcada. E aí eu tenho certeza que o diretor pensou nisso, porque ele constrói a imagem. O cara, ele quase flutua. Ele fala como parece Deus. Então é uma comunicação de Deus que não faz contato visual, então faz essa alusão de o cara acha que é um Deus, mas é um megalomaníaco, aquela imagem do Deus megalomaníaco, e que na verdade é um psicopata, porque é isso, ele tá financiando a morte da humanidade. Então essa crítica é sensacional, então é por isso que eu quis pensar essa parte desse discurso desse personagem aqui no filme. Aí beleza, gente, aí dá tudo errado, daí enfim, o governo entra na história da exploração do minério, e o Dr. Mindy, ele cai, ele surfa a onda da fama dele. E aí há uma readequação aqui também dos papéis, né, Fabi? Exatamente. Nesse momento, a Kate, que, né, foi a cientista que descobriu a história por conta de todos aqueles problemas que a gente já elencou aqui, ela acaba sendo deixada de lado. Ela também é um pouco mais radical no posicionamento. Ela abandona tudo e volta para a cidade dela, fala, não quero fazer parte disso. O doutor tá um pouco mais encantado com a fama, ele acaba se deixando levar, né, como você falou, surfando um pouco mais nessa onda. E aí ele continua nesse projeto que faz parte dessa loucura aqui de explorar o meteoro.
explorar de uma maneira monetizar né, o meteoro. E aí ele tem essa adequação de imagem que a gente vê nas fotos aqui. Então, em uma das fotos ele tá com o cabelo bem penteado já, porque ele sempre parecia com o cabelo meio desgrenhado, meio atrapalhado. Ele tá de terno e gravata, né, em uma das fotos. Na outra foto, na verdade, é um comercial que ele faz. Ele faz uma propaganda pra Best. Ele vira porta-voz da Best do governo. Que é a empresa de tecnologia. Do personagem que você acabou de citar. E ele tá com um visual que... Agora, você falando, até remete um pouco o visual do próprio dono, que é um visual muito limpo, né? O cabelo todo arrumado, a barba já bem feita, um terno, uma gola alta. Então, ele também está passando essa imagem, que é essa imagem de muita calma, muito equilíbrio. Então, esse comercial que ele faz, ele está justamente falando, se você tiver qualquer dúvida, ligue pra gente, nós vamos atender, nós vamos te acalmar, te esclarecer. Porque imagine, né, gente? As pessoas achando que vai vir um meteoro, bater aqui, destruir... Tá todo mundo enlouquecido, né? E aí... o que está acontecendo? Aqui, eu acho que nessa fase eles fazem. Isso é uma forma de fazer a população acreditar neles. Então, essa coisa polida, o terno e gravata, vai a público, é um cientista que eles poliram o cientista para ir acreditar neles nesse plano maluco de explorar a parte do minério do meteoro. Então, isso gerou credibilidade. Gente, quantos malucos de terno e gravata não estão aí convencendo e impactando as pessoas? Quantos? Então, olha o quanto a comunicação é complexa e como todos esses elementos compõem um nível de persuasão. Exatamente. Nós somos convencidos por essas coisas. Nós somos convencidos. Então, o filme ele é sensacional porque ele faz essas críticas por conta disso. A construção imagética e de todos os pontos da comunicação para mim, assim, é o principal. É que, assim, eu sou entusiasta do negócio, eu só consegui ver isso no filme, né? Lógico. Mas vamos lá. Agora a gente já vai mais pro final aqui, porque, beleza, eles vão lá e aí tentam convencer a sociedade inteira de que vai ser maravilhoso, que vão explorar o meteoro, que vai gerar emprego, vai ficar todo mundo rico e lá. E a história de que todo mundo vai morrer não vai mais existir, porque tem lá os drones do cara e o drone vai fragmentar o meteoro. Só que aí, né, vai, conversa vem, o cientista, o Dr. Mindy, que deu uma entrada na onda, percebe que, cara, isso é furado, não vai dar certo, esse meteoro vai cair e vai dar problema, a gente não vai conseguir sair dessa. Ele desiste, tá? Ele desiste, aqui até de novo, né, a questão do pulo de imagem que deu, na hora que ele vira personagem, ele vira porta-voz, né? Aqui é só um comparativo, eu trouxe aquela imagem lá do começo, porque às vezes isso pode ser um pouco sutil e a gente não percebe, então eu coloquei o comparativo aqui para ver como era a imagem dele. Então lá no início, que ele tava, né, bem mais despreparado, assim, que ele tava com o cabelo todo despenteado, com a barba sem fazer, com roupas mais informais. E eu quero chamar a atenção para o óculos dele, que aqui ele tem um óculos de armação redondinha e tudo mais, em comparação com a outra foto que eu acabei de descrever, que ele tá todo polido, que ele tá com o cabelo arrumado, a barba feita, o terno, a gola alta, e o óculos, ao invés de ser o óculos redondinho, é o óculos quadrado. Isso é muito importante a gente pensar como todos os elementos comunicam. E formas arredondadas sempre remetem a uma coisa mais doce, mais tranquila, mais gentil, e formas quadradas, no caso da armação de óculos, remetem à seriedade. Que legal. Então, isso é muito importante. Pode colocar, pode ver aqui claramente. Você vê que em uma das imagens, ele tem uma imagem mais forte, mais séria. E é isso exatamente que eles utilizam esses elementos de design para construir essa imagem. E eu quis trazer isso porque eu acho que fica bem claro como mudou e como essa imagem foi construída justamente para gerar essa credibilidade. Para quem está no podcast, as imagens é uma imagem de como ele era como cientista, com as roupas mais desleixadas, e a roupa que ele está de gola alta, de terno, de óculos, um óculos diferente, quando ele vira porta-voz da presidente, do governo e da empresa que está financiando aí esse plano doido. Só que aí ele desiste disso, ele não fala,
cara, isso não vai dar certo. Ele é um cientista, no fim das contas ele percebe que é uma doideira e ele vai pra TV de novo pra tentar alertar as pessoas sobre o perigo que é. E aí nisso acho que faltam 25 dias pro meteoro. O meteoro começa a aparecer na órbita, né? Começa a aparecer na órbita, começa a ficar visível o meteoro e ele começa a ficar preocupado, isso não vai dar certo. E aí ele vai na televisão, porque também dá errado o plano de fragmentação, dá errado. E eles vão pra televisão e ele vai falar, gente, o que tá acontecendo é muito grave. E aí eu quero essa cena aqui, gente, eu até peguei a fala na íntegra porque eu fiquei muito, assim, impactada com a fala. Porque... De novo, os dois apresentadores do programa, os mesmos apresentadores, começam a fazer piada e desqualificar e diminuir a importância do fato, do acontecido. E aí ele surta na televisão. Ele surta e a fala que ele fala, eu vou até replicar a fala, é o seguinte: pode parar com essa de ser agradável. Desculpe, mas nem tudo tem que ser espirituoso, encantador ou fofo o tempo todo. O que a mídia tenta fazer com a gente muitas vezes. Às vezes só precisamos poder dizer as coisas, ouvir as coisas. E se não conseguimos nem concordar com o fato de ter um cometa gigante do tamanho do Monte Everest vindo com tudo em direção à Terra, então estamos ferrados. O que aconteceu com a gente? Meu Deus, como é que a gente se comunica? E aí essa frase para mim assim, meu Deus, aí eu vou repetir aqui para nós, meu Deus, como é que a gente se comunica, minha gente? Pelo amor de Deus, tem gente que ainda nega o Covid, tem gente que ainda nega a Covid, você conversa com pessoas que não acreditam que tem pandemia. E que não querem tomar vacina. E que não querem tomar vacina. E que, enfim, gente, isso é realidade. Então, por mais caricato, exagerado que pareça, meu Deus, como é que a gente se comunica? Para mim, o programa encerra aqui. Fim, acabou. Acabou. Vão assistir o filme, tá? Fabi, mais algum comentário a fazer? Daqui pra frente é só o final do filme, nós não vamos contar. Então tem que assistir. Mais algum comentário a fazer? Acho interessantíssimo. Acho que a gente trouxe alguns pontos, mas é legal vocês assistirem, até quem já assistiu, de repente retomar e tentar prestar atenção nesses pontos. E lógico, né, gente? Ainda que seja uma ficção, ainda que tenha esse tom um pouco mais caricato, entender que essas coisas a gente pode pegar como aprendizado, levar pra gente e tentar... colocar isso na nossa vida de uma forma positiva, né? De alguma maneira, porque faz diferença, não é totalmente ficção, isso realmente replica a realidade. Então, por que não usar isso como, né, um aprendizado e trazer pra gente? Porque é isso, a gente também está correndo o risco de ser extinguidos pela nossa ignorância. A ignorância mata. A ignorância sempre matou e a ignorância sempre matará. Enquanto a gente se colocar no papel de ignorantes e acreditar nas narrativas só que fazem sentido, aquele quentinho no nosso coração, porque afinal de contas só fala aquilo que eu acredito, a gente vai aí fazer com que os meteoros se aproximem da Terra. Então eu encerro, na verdade eu quero, antes de encerrar, agradecer os nossos parceiros. Fabi, obrigada pela sua participação no programa, riquíssimo seu conteúdo aqui, que super acrescentou nessa análise. Agradecer a Camila Afonso, que está aqui, e sua produção maravilhosa. Camila Afonso, para quem está em Sorocaba, em região, a Camila Afonso é a responsável por esses lookinhos maravilhosos. Segue ela lá no Instagram, @Camila_Afonso com 2 Fs. Tiago Giovanni, o nosso produtor audiovisual desse podcast, deste programa, Tiago Giovanni. Segue o Tiago Giovanni lá nas redes sociais, o cara é fera. E Fabi, deixa seu contato aí, suas redes sociais, para o pessoal acompanhar seu trabalho também. Acho que o mais fácil é o Instagram, né? @Fabi de Souza Consultoria. Esse conteúdo que tá aqui sempre é replicado lá no Instagram. É basicamente o que eu falo todos os dias lá. Então, vale a pena acompanhar se você gosta, se tem interesse em melhorar a sua imagem também, sua comunicação visual. Muito bem. Meu Deus, como é que a gente se comunica? O Walk and Talk termina aqui. Fica aí essa pulga atrás da sua orelha, essa reflexão para pensarmos. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.